Prontos? Preparados, meus queridos amigos, para discernirem plenamente o corpo espiritual de Cristo? Neste caso, eu peço por gentileza, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Diz as Escrituras que os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Neste caso, seria porventura possível para o homem natural discernir a morte e a ressurreição? A resposta é não. Por isto que Jesus teve que morrer e ressuscitar, humanamente falando, para abrir o entendimento do homem natural para aquilo que acontece a nível espiritual. Porque a verdadeira morte e ressurreição nada tem a ver com este corpo humano, e sim com o corpo espiritual. Por isto, me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Veja o que Paulo afirma a respeito deste assunto. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará, disse o apóstolo Paulo. A pergunta que se levanta: por acaso os corpos humanos dos apóstolos ressuscitaram naquela ocasião? A resposta é não. Porém, é curioso perceber que o apóstolo Paulo, ele afirma no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E também no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo afirmou, e juntamente com ele nos ressuscitou. Bom, Paulo afirmou que havia morrido e havia ressuscitado. Porém, o corpo humano de Paulo não foi posto em um cemitério, porque em hipótese alguma o corpo de Paulo havia morrido. Estamos falando a nível espiritual. Se você acha que eu estou equivocado, veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Paulo afirma: sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, disse Paulo. O que havia sido crucificado com Cristo era o corpo do pecado, não este corpo humano. O corpo do pecado é a mentalidade da carne. Sim, o corpo mental de Paulo havia morrido. Não era mais Paulo que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar. Porque estamos falando da mentalidade da carne. Quando Paulo havia ressuscitado, Paulo não possuía mais a mentalidade da carne, e sim a própria mente de Cristo. Neste caso, não foi o homem Paulo que morreu, porque o corpo humano de Paulo era o mesmo. O que havia morrido era o corpo do pecado que havia sido desfeito. Neste caso, se os apóstolos não tinham morrido humanamente falando, e na questão de Jesus, deixe-me recapitular, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Se o que foi ressuscitado sobre a vida dos apóstolos foi o Espírito de Cristo, e na questão de Jesus, por acaso se deu o contrário? Não, porque diz que igualmente nos ressuscitará. Se não foi o corpo humano dos apóstolos que foi ressuscitado, e sim o corpo espiritual de Cristo sobre a vida deles, o mesmo aconteceu com Jesus. Mas seria isso possível? Isto se encontra registrado nas Escrituras? A resposta é sim. Venha comigo para o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 9 e 10, aonde o próprio Paulo afirma: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois Jesus, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Quando foi exatamente que Jesus morreu para o pecado? No batismo. No batismo, quando ele saiu das águas, o velho homem havia sido desfeito e estabelecido Cristo em seu lugar. Sim, como o próprio Paulo disse, após a ressurreição, ele disse: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O mesmo aconteceu com Jesus. Foi removido o homem do pecado e estabelecido Cristo em seu lugar. Por isto, repito, preste atenção, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 diz: porque sem mim nada podeis fazer. Antes do batismo, Jesus não podia operar milagre algum, porque ele somente recebeu este Espírito de Cristo quando ele saiu das águas. Ele olhou para o alto e viu o Espírito de Cristo descendo sobre ele, símbolo do nascimento do novo homem. Sim, como o próprio Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Também foi necessário Jesus nascer de novo. Quando Jesus nasceu de novo, ele se tornou o próprio Cristo. A partir de então, ele pôde realizar milagres, porque ele e Cristo eram um só, assim como Paulo. Por isso, repito, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5.
Porque sem mim nada podeis fazer. Antes dos 30 anos, antes de Jesus ter se tornado um com Cristo, ele não podia fazer absolutamente nada, porque não havia se revestido ainda da pessoa de Cristo. Neste caso, a morte e a ressurreição nada tem a ver com este corpo natural. Jesus morreu de pendurado numa cruz para ilustrar o que acontece a nível espiritual com cada um de nós. O que morre é a essência do pecado no homem, e o que ressuscita é Cristo em seu lugar. Tudo isto é um símbolo relativo à pessoa de Cristo. Nada tem a ver com o ser humano. Não é o ser humano que morre e ressuscita. O que morre é a essência do pecado. Sim, o corpo do pecado é desfeito para ser estabelecido o corpo de Cristo sobre nós. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.